Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos no quarto e último domingo do tempo de Advento. Nos 2 últimos domingos, a liturgia nos fez exultar de alegria com o precursor, aquele que o maior dos profetas indicou o Salvador, João Batista. Hoje, o quarto domingo sempre nos apresenta a figura de Maria Santíssima, aquela que para nós é a anunciadora, mas é a realização. Tanto é que a Imaculada Conceição, que nós celebramos no tempo do Advento, é já, em parte, realização da promessa da chegada do Redentor, porque redime a sua mãe em previsão dos méritos do próprio Cristo. Ora, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma profecia de Miqueias. Os exegetas acreditam que este foi um texto posterior acrescentado, porque já fala de um pequeno resto que vai acolher o Salvador. Mas se dirige à cidade de Davi. Davi, ele é de Belém, a cidade do pai de Davi, Jessé. E vai dizer assim: e tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá. De fato, é uma cidade insignificante. Naturalmente, quando Jesus nasce, mais importante do que Nazaré, porque talvez de Nazaré mais insignificante do que Nazaré não fosse possível, mas não é uma cidade que era importantíssima. E diz: de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Há de sair é a expressão que o profeta Isaías também usa para falar da chegada do Messias. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Então, o Evangelho de João, quando nós ouviremos no dia de Natal e ainda na oitava, ele vai falar daquele verbo que estava eternamente do Pai e que entra na nossa história, se faz carne. Então, também o profeta Miqueias fala sua origem de tempos remotos. Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe der à luz, e o resto dos seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Então, na verdade, tem o sofrimento antes da chegada do Messias, mas também este fato que uma mãe vai dar à luz. A virgem que conceberá, a jovem que vai dar à luz o Salvador. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, mas essa paz aqui é uma tradução limitada, porque a palavra shalom quer dizer mais do que uma paz, ausência de guerra, mas um bem-estar que é compreensível de todas as dimensões. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a paz. O Senhor mesmo vai ser a paz para o seu povo. Ele é aquele que faz se viver plenamente, em plena comunhão, em plena união com Deus e com os irmãos. A segunda leitura de hoje é da carta aos Hebreus. É daquela parte da carta aos Hebreus que fala da excelência do sacrifício de Jesus. Então, já que Deus tinha rejeitado os sacrifícios de Israel, que sempre tinha que se repetir, então, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Então, é esta obediência do Filho de Deus que é o sacrifício por excelência que Jesus oferece. E que disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É o sacrifício da obediência, que entra no mundo por obediência ao Pai e oferece o seu próprio corpo. Então, no mistério da encarnação, o verbo que não tinha um corpo se encarna, obediente ao Pai, e nos possibilita, então, com esse sacrifício único, ser o motivo que justifica todos os novos sacrifícios. Mas mais que isso, é o único sacrifício que nós fazemos dele em memória. Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados. Através do mistério da encarnação, no sacrifício que ele oferece da sua vontade, nós somos santificados pelo Verbo de Deus que se encarna. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus, realizada uma vez por todas. Sim,
Esse sacrifício de Jesus nós vemos parte no Natal e vemos a conclusão no mistério pascal. Mas é esse sacrifício do Filho de Deus que nos dá a possibilidade de fazermos memória sempre de novo desse sacrifício e sermos santificados por essa ação única do Filho, que não oferece sacrifício e holocausto, mas oferece a sua própria vontade, a sua obediência ao Pai. No momento da anunciação, naquele esquema clássico da vocação, o anjo vai dizer para Maria algo que vai dizer que o sinal é que Isabel, a sua parenta, que era considerada estéril, anciã, estéril, está grávida e já é o 6º mês. Maria então parte para a região montanhosa, é a região de Davi. Ali então ela vai para ajudar, vai para comprovar também aquilo que o anjo está lhe dizendo. Parte. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esta é a parte central e determinante deste texto. João Batista representa o antigo Israel, o Antigo Testamento, e ele acolhe o Salvador. Essas duas crianças, elas se encontram. O precursor reconhece que o Salvador chegou. E então é assim que João Batista, tanto é que no seu nascimento vão ficar surpresos. O que vai ser desta criança? Com todos esses fatos. Assim o precursor, reconhecendo o Salvador, ele depois vai trilhar um caminho que nós ouvimos no Advento, com uma série de leituras que nós encontramos nos diversos evangelhos. João Batista é aquele que já do útero materno anuncia para sua mãe que o Messias chegou. Aí sim, a mãe se move e vai chamar a Maria de bendita e de bem-aventurada. E vai reconhecer que o filho é bendito. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Veja só, Isabel mora naquela região que era de Davi, aonde Davi acolheu a Arca da Aliança. E ele dançou, pulou de alegria ao redor da arca, envergonhando a sua esposa, a rainha. E ele vai dizer assim, a arca que vai ficar 3 meses da sua casa, como pode ser que a arca do meu Senhor me venha visitar? Percebem que esse texto de hoje do Evangelho é escrito sobre aquele texto do Antigo Testamento, e é por isso que nós chamamos Maria de Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança transportava as tábuas da lei, Maria ela transporta o próprio Verbo que se encarna. E vai dizer então a Maria, ainda falando Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Qual é a grandeza da Virgem Maria para nós, no nosso caminho de fé? De certo que ela é a mãe carnal do Filho de Deus, mas não basta. Maria é aquela que acreditou. Porque ela acreditou, ela se torna a mãe corporal do Filho de Deus. Antes de ser a mãe no corpo, ela é a mãe na fé. Então, aquilo que Jesus fala no Evangelho, que aquele que ouve a sua palavra e põe em prática, se torna a sua mãe, o seu irmão e a sua irmã, o seu irmão e a sua irmã. Então, essencialmente, ele está dizendo assim, não desprezando Maria, mas reconhecendo que Maria tem com ele uma relação que é fundamental. Sabe que para o povo do Antigo Testamento, a relação consanguínea, a relação carnal era fundamental. E Jesus, então, faz ver que é algo diferente, que é o vínculo de fé que nos une a ele e que nos faz entre nós também, irmãos. Quando as pessoas nós conhecemos na vida de igreja que se tornam mais importantes para nós do que os nossos consanguíneos, se tornam pessoas íntimas, membros da nossa vida. Há poucos dias eu fiz 25 anos de sacerdócio e eu sou convencido que quantas pessoas, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas, até pessoas de fora da igreja. Quantas pessoas entraram na minha vida, se tornaram presentes, se tornaram meus amigos, porque vivemos o mesmo desafio da fé, porque escutamos a palavra de Deus e a colocamos em prática.
Parece arrogante isso, mas isso é um caminho que nós devemos reconhecer entre nós, pessoas de fé. O apóstolo Paulo, isso é um tema que tem me chamado muita atenção nos últimos anos. Se o apóstolo Paulo, falando para suas comunidades pelas cartas, reconhece que elas têm problemas, mas também os chama de santos e santas porque vê neles a força do evangelho, nós também devemos reconhecer essa força do evangelho. Nós devemos reconhecer que em nós se move uma palavra que tem força e que por isso nós somos chamados, mas não só somos chamados, nós somos mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Caríssimos, esse é o último domingo. O Santo Padre, nesses dias, no Ângelus da Praça de São Pedro, ele nos exortava a todos nós. Nesses dias de advento, falta aí uma semana, vamos mudar o nosso coração, vamos fazer uma obra que ainda é pequena, mas que seja efetiva. Ligar, e ele vai citar, ligar para uma pessoa idosa que está isolada pela pandemia, para um doente que não está tendo atenção, uma ligação, uma visita, perdoar alguma pessoa que nos fez o mal, pedir perdão também se nós ferimos alguém, ir ao encontro de alguém que está necessitado, alguém que não come durante todo o ano, muito menos vai comer no Natal, ir ao encontro dessas pessoas. Quem sabe um desafio concreto para nós hoje, caríssimos, é a questão dos nossos irmãos venezuelanos. São tantos, são nossos irmãos de fé, não são estrangeiros e não podem ser considerados como estrangeiros. Isso não é evangélico, isso não pertence à nossa fé. O evangelho vai dizer algo muito diferente, que todos nós somos concidadãos, que todos nós somos irmãos. Eu tenho na paróquia aqui, são 16 famílias que estão na residência provisória, vão ser levados para uma casa, mas eles precisam de fogão, de geladeira, de cama, precisam de todos os móveis da casa e precisam de como comer. Pode ajudar, pode adotar uma dessa família, pode fazer alguma coisa? Me procurem. O Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres está lutando por isso. Então, nos ajudem. Um gesto concreto de Natal. É isso que nós podemos fazer. Tantas vezes nós temos coisas sobrando na nossa casa e não sabemos nem o que fazer. Não é que se deve doar aquilo que é o lixo, mas nós podemos ajudar. Irmãos caríssimos, aproveitemos esses últimos dias. É a novena de Natal, com a liturgia belíssima. Vamos continuar a ouvir as profecias, as antífonas do ó, que vão nos revelando os grandes títulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.